to your perfect family. Cheers. A maior regra não escrita da franquia de Evil Dead sempre foi quanto mais sangue, melhor. E a gente foi condicionado a medir o nível de terror pela quantidade de galões de sangue falso despejados no set. Mas se eu te disser que Evil Dead Burn pegou toda essa regra, rasgou o meio e jogou na fogueira. Esse filme com certeza chocou a base de fãs, não pelo que ele mostra, mas pelo que ele esconde. Pela primeira vez na história da franquia, a gente não tá apenas vendo os Deadites caçarem e torturarem as suas vítimas. A gente tá vendo os Deadites sentirem algo que a gente nunca imaginou ver nos filmes. O medo absoluto. Eles estão caçando porque estão apavorados. E aí galera, eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai mergulhar fundo nessas cinzas do que sobrou da família Price. A gente vai mergulhar em toda a questão do final de Evil Dead Burn, mapear a expansão absurda da história do Necronomicon, conectar os fios invisíveis aí de Evil Dead Rise, que muita gente ficou confusa, e também a teoria mais bizarra das adagas kandarianas múltiplas que foram aparecendo aí no filme, que teve gente que ficou pensando, ué, como assim não funcionou? Tem mais de uma? O que aconteceu ali? E pode ter certeza que vai ter muito vídeo sobre Evil Dead, gente. É uma franquia que eu gosto muito e com certeza a gente vai debater sobre muita coisa aqui no canal ainda. E gente, tem spoiler, tá? Avisando aqui vocês, antes de falarem que eu não avisei, então tá avisado. Tem spoiler, fiquem aqui se vocês quiserem. Mas antes de eu continuar, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. Bom, para entender o clímax infernal desse filme, a gente precisa obrigatoriamente olhar para a água. E não, gente, eu não tô sendo poética aqui. O filme começa exatamente no mesmo ponto onde Evil Dead terminou. E, gente, eu vou falar uma coisa bem séria aqui com vocês. Eu percebi que teve uma galera que não entendeu que o Rise, o Evil Dead Rise, o início era o final, era a consequência do final. A Jéssica foi possuída no final, ok? Mas o início era consequência daquela possessão, entendeu? Ela já estava possuída no início. Aquilo era uma consequência. Vocês entenderam mais ou menos? Aquele lago pacato, a cabana isolada na floresta, a gente tem o Léo e o Jared. Dois amigos que só queriam um fim de semana tranquilo, mas a pescaria do Jared fisga algo muito específico, um crânio feminino, e não é qualquer crânio, tá? Eu ia falar tudo errado aqui, mas sim um couro cabeludo. Eu ia falar couro cabeçudo, gente, de tanto que eu fico zoando aqui na minha casa, eu começo a falar errado. Eu tenho que parar com isso. E se vocês têm boa memória, vocês sabem exatamente a quem pertence aí essa cabeça, né? A prima que teve o couro cabeludo arrancado lá no filme de 2023 que eu acabei de comentar. E essa foi uma forma genial do diretor, o Sebastian. Gente, eu dou assim, ó, palmas pra ele. Porque eu vi muita gente julgando ele sobre o filme das aranhas e achava que ele não ia fazer um Evil Dead bom, no mínimo bom. E, gente, por favor, né? Por favor. E assim, gente, eu acho que ele merecia, sim, essa chance de mostrar a garra dele pro terror. E o Sam Raimi deixou claro que ele queria que ele fizesse isso. Então, se o Raimi escolheu que o cara fizesse, quem sou eu pra falar alguma coisa? Entendeu? Quem sou eu? Se ele escolheu também o Fede Álvares pra fazer, que o Fede Álvares foi também no início da carreira dele pra fazer esse filme, foi 2013? Foi de 2013. Quem sou eu pra questionar o querido que começou tudo isso? E ele acabou dizendo pra gente de uma maneira bem clara: a maldição não acabou, ela apenas mudou de tática. E a tática agora é metódica. Quando a força invisível ataca o Jared, ela não apenas estraçalha ele com brutalidade bizarra de um zumbi comum. Ela usa correntes, ganchos e cordas da pesca que voam da água, prendendo o garoto de uma forma que lembra os horrores muito mais metódicos. E do meio da água surge a própria Jéssica, possuída e morta por dentro, que eu comentei com vocês. Eu tô muito feliz que realmente era ela, que a gente conseguiu acertar essa questão, por mais que tava nítido. Mas aqui tá um mistério central que o filme lança no nosso colo. A Jéssica não sai matando todo mundo pela frente. Ela faz algo que os Deadites raramente têm paciência pra fazer.
Ela espera, ela fica de pé à beira de uma rodovia isolada durante horas, esperando um carro muito específico chegar. Ela precisava de um veículo, ou melhor, de um motorista específico para cumprir a sua missão tática. Os Jedi deixaram de ser apenas forças caóticas do mal. Eles agora têm um objetivo, digamos assim, militar. Eles precisam destruir a única coisa que podem destruí-los. Gente, eu vi muita pessoa falando, mas o porquê a adaga e por que não o Necronomicon, sendo que sempre eles quiseram o Necronomicon. Igual lá, por exemplo, em Arm of Darkness. Eles queriam muito o Necronomicon, até para ter toda a magia absoluta do mal para eles, né? Para eles dominarem e também aniquilar os humanos. E assim, gente, não deixou de ser importante. Ao meu ver aqui, eles querem a adaga até para tirar a imunidade dos humanos e assim eles puderem vir, e fazer uma bagunça no nosso mundo e acabar com a gente e pegar o Necronomicon quando eles quiserem. E é aqui que a genialidade de Evil Dead Bunny começa a brilhar. O filme afasta a gente temporariamente do banho de sangue para dar um contexto histórico, uma verdadeira aula sobre a franquia em si. Através do Joseph Price, a gente é apresentado ao avô dele, o Benjamin Price. Joseph tenta sair da sombra do seu irmão mais velho, bem-sucedido, o Will. Ele está isolado na velha casa da família no interior, tentando encontrar paz. Mas o que ele encontra é o isolamento mais claustrofóbico possível. Nas fitas e nos diários antigos do avô, o filme detona uma bomba na nossa cabeça: o ciclo dos homens sábios. O Benjamin Price, um professor de história antiga, era membro dessa ordem obscura. E adivinhem quem muito provavelmente também estava nesse grupo de WhatsApp maldito dos anos 70. Sim, o Nobe, o homem que encontrou o Livro dos Mortos original e trouxe para a cabana no primeiro filme do Sam Raimi. Esses caras curiosos demais cavaram onde não deveriam e encontraram o Necronomicon, mas eles não acharam só o livro, eles acharam o antídoto, a adaga kandariana. Pensa nela não apenas como uma faquinha legal de ossos, mas como um produto muito importante e perigoso, um armamento restrito que o próprio inferno quer destruir. O avô dele sabia que a adaga atraía os Deadites como mariposas para a luz. É a única arma no plano terreno capaz de erradicar um demônio kandariano. Então, o que ele fez? Ele a escondeu na fundação da sua própria casa, banhada em runas e feitiços de ocultação para proteger a sua família. O problema é que o seu neto, Joseph, em um momento de pura desatenção, derruba uma caneta e, ao tentar pegá-la, ele rompe acidentalmente o selo mágico da adaga. A proteção cai e o tal sinal de rádio é emitido para o submundo, e aí você já sabe o que acontece. E isso tudo acontece simultaneamente, é por isso que a Jéssica estava na estrada. Assim que o selo foi rompido, os demônios rastrearam a localização da adaga, que eles precisavam de um cavalo de Troia para entrar na casa dos Price, e esse cavalo foi o Will, o irmão mais velho do Joseph. O Will é a personificação do monstro humano, abusivo, controlador e alcoólatra. Naquela noite, após uma briga terrível com a esposa Alice, ele pega o carro, bêbado e cego de raiva, e quando o rádio do carro sofre uma interferência, que é um sinal claro do mal se aproximando, a sua atenção se desvia e ele atropela a Deadite Jéssica em cheio. Ela recita lá o encantamento e tudo mais, e o Will é queimado vivo. E honestamente, ela nem precisava recitar nada ali. A presença demoníaca já estava ativa. Mas, como diz o ditado, o demônio gosta de um teatro, né? O encantamento faz a gente lembrar em que franquia, em que filme que a gente tá. A ironia pesada aqui é que o homem que transformava a vida da família, um inferno em vida, agora se torna o emissário literal do inferno. E durante o seu próprio velório também, o seu pai, o Edgar, abre o caixão ao ouvir algumas batidas. E a maldição é passada adiante, o efeito dominó da aniquilação começa na casa dos Price. E é aqui que a gente entra na zona de spoiler absoluto e as teorias mais insanas de Evil Dead Bunny. A Alice se torna a nossa final girl, que a gente já tá acostumados nessa franquia. Mas diferente do Ash Williams ou da Beth em Rise, a Alice carrega um trauma físico e psicológico de anos de abuso. A casa se torna uma armadilha e cada familiar que se transforma representa os segredos podres que eles escondiam. O pai que fingia ser o pilar durão, a mãe que enterrou seus próprios sonhos e fechou os olhos para as agressões do filho, todos viram monstros literais. E a gente chega na questão final. A Alice contra o cadáver carbonizado e possuído do seu marido Will.
Em um último esforço, desesperado e sádico, para possuí-la, o Will cria uma ilusão projetando a sua forma humana intacta, não um cadáver em chamas. Ele pede um beijo e ele diz que ama ela. Mesmo truque que o pai possuído usou lá com a mãe minutos antes. Mas a Alice resiste. Ela ataca ele com a adaga kandariana recém-descoberta e finaliza o marido. Ela é resgatada, os paramédicos chegam, parece até um final feliz padrão, né? Errado. No último segundo, antes dos créditos rolarem, a gente vê o olho esquerdo da Alice. A cor é daquele amarelo pálido, a marca registrada do fogo demoníaco. A Alice tá infectada. A resiliência do Deadite é doideira, gente. Se você não exterminar cada célula, eles se adaptam, encontram um novo hospedeiro e evoluem no ambiente. A Alice foi corrompida, não por uma mordida, mas talvez pela própria influência corrosiva da magia ao redor da adaga ou pela proximidade excessiva com o feitiço de ilusão do marido. Mas por que tudo isso é o ponto alto da história? Porque a Alice agora é uma Deadite incubada e adivinha o que ela tem nas mãos? A adaga kandariana, o artefato supremo. O plano dos demônios não era matar a família, era usar o trauma deles para conseguir um hospedeiro que caminhasse livremente para fora daquela casa, carregando a única arma do mundo que pode matá-los, com o objetivo claro de destruí-la para sempre. E isso leva a gente à teoria que tá explodindo aí, a galera não para de falar. Durante o ataque lá do Joseph e a Alice, ela tenta desesperadamente achar algo no sótão para se defender e ataca ele com várias facas cerimoniais aí do avô dele. E uma dessas facas é assustadoramente idêntica à adaga kandariana clássica de Evil Dead 2. Gente, na hora eu pensei, caramba, vai funcionar. Não funcionou. Agora, o que isso significa, gente? Até eu fiquei aqui pensando, tentando achar algum motivo, se eu tô doida, se eu preciso assistir de novo todos os filmes, porque a gente já assistiu não sei quantas vezes, eu vou precisar assistir de novo, pra me tentar entender. Eu tô até errando aqui com vocês. Bom, voltando, o que isso significa? Se a adaga que estava escondida sob os feitiços era verdadeira, por que tem uma coleção? Porque tem múltiplas ali? Será que tem múltiplas kandarianas e a gente não sabe? E não foi mostrado? Eu tô com essa dúvida. E se existem múltiplas adagas, existem múltiplos Necronomicons espalhados por aí, cada um vinculado a uma linhagem diferente? Será que as entidades não operam em uma linha reta, mas em múltiplas realidades temporais? Explicando até como Ash, a Mia e agora a família Price acabam encurralados pela mesma força em épocas e formatos diferentes? A resposta talvez só venha no recém-anunciado aí Evil Dead Wrath, que vai voltar em 1972, ou talvez num próximo filme. Agora o que fica pra gente são as teorias e esperar. E tem uma coisa também que antes que eu esqueça aqui, gente, eu tava esquecendo, quase que eu não falei. Será que tem uma adaga pra cada livro também? Cada feitiço tal do livro? Fiquei meio pensativa com isso também, mas sei lá. Me conta aí nos comentários, que eu juro pra vocês, eu realmente fiquei muito em dúvida da questão do porquê disso tudo. Essa parte meio que me pegou mesmo. E se você achou que tinha acabado, tem mais. A gente volta ao crematório onde o Will estava. Uma funcionária passeia com a sua filha pequena entre os potes de cinzas esquecidos pelos familiares. E a criança curiosa, como toda criança que pede pra morrer em filmes de terror, se afasta e encontra uma urna familiar, a da Ellie, a mãe que foi transformada em carne moída no triturador de galhos no final de Evil Dead Rise. As luzes piscam, a criança olha para o espelho do corredor e lá tá ela, a Ellie, intacta, sorrindo. A criança toca no espelho e a Ellie retribui o toque e puxa a garota, rasgando o véu da nossa dimensão. E a frase final é que ela voltou. Isso quebra completamente a biologia dos demônios. Destruir o corpo físico, até mesmo no nível microscópico de um triturador, não destrói a entidade. O espírito demoníaco simplesmente viaja de uma dimensão material para outra dimensão, usando superfícies reflexivas ou as próprias cinzas do corpo do hospedeiro para ancorar o seu retorno. E assim, gente, eu achei muito diferente e interessante. Inclusive, a Ellie é um dos Deadites mais cruéis e eu gosto bastante. Eu sei que vai ter muita gente que é contrária a isso, mas eu curti bastante.
No fim das contas, Evil Dead Bunny provou que a franquia não precisa apenas de balde de sangue sendo jogados na câmera só para aterrorizar. O horror aqui foi a disfunção familiar, uma mãe que engole o choro para manter a pose, um pai que esconde a fraqueza atrás do estoicismo e um filho falho que afunda todos. O diretor Sebastian Wernicke simplesmente fez um filme muito bom, gente. Não tem como falar que é horrível. É muito bom, eu gostei, eu curti. Assim, galera, estamos falando do seu segundo longa-metragem. Ele fez um trabalho de mestre, combinando crítica social profunda com horror de possessão implacável. E falando da crítica social, a gente tá tendo muitos filmes de terror desse jeito, não que outros lançados não tenham, mas esses mais novos estão deixando mais visível a mensagem pra galera. E assim, eu já falei, o Sam Raimi não escolheu esse cara à toa. Na minha opinião, ele tá no caminho de sentar na mesa com gigantes do horror moderno, com Fede Álvares, Uli Crone e muitos outros importantes. Agora me conta aqui embaixo, você acha que a Alice virou uma Deadite e vai destruir a adaga? A Ellie tá de volta? Será que realmente ela vai aparecer nos próximos filmes? Me conta aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, que ajuda muito aqui o canal. Se você quiser comentar alguma coisa, um emoji, um oi, ajuda muito também. E claro, ativa o sininho das notificações, se inscreve aqui no canal, que assim você vai receber os próximos conteúdos que eu for postando aqui. E não sai daí, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.